A gente vai conversar sobre a dificuldade de comunicação. Quem tá aqui já dentro da live sente que tem essa dificuldade, que às vezes vai falar com alguém, com um parceiro ou no trabalho, sente como se tivesse que pisar em ovos para falar, ou sente uma dificuldade, se eu falar isso aqui, se eu vou desagradar, se a pessoa não vai me entender. Quem aí tem essa dificuldade de trazer o seu posicionamento? Marilza. Isso aí, então fica aqui comigo nessa live, porque hoje a gente vai entender como essa dificuldade de posicionamento, essa dificuldade na comunicação, ela bloqueia o nosso campo e ela então nos impede de a gente alcançar a vida que a gente deseja, porque o nosso campo está bloqueado. Vou trazer também a questão das feridas infantis, cocriação da realidade. Eu vou juntar aqui um combo de informações para fazer essa live bem especial aqui para vocês. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Quem mais aí tem essa dificuldade, que fica nervosa para falar, que tem dificuldade de falar com o parceiro, de trazer as suas necessidades, os seus desejos, ou lá no ambiente do trabalho? Então, o que acontece, né? Essa nossa dificuldade de trazer a nossa voz para o mundo, o nosso posicionamento, começa lá na nossa infância, com as vivências que a gente teve lá atrás. Então, por exemplo, se lá na infância você trouxe algo, caí de paraquedas na live, já gostei, que bom, Marilza. Então fica aqui que vai ter bastante conteúdo para te ajudar. Nunca é à toa que a gente cai numa live, né? Sempre tem alguma conexão e tu vai entender aí, talvez tenha respostas que vão te ajudar a destravar. Então, como eu estava falando, tudo começa lá na nossa infância. Então, se lá na infância você, talvez no momento que você foi falar algo, se expressar algo, e alguém riu de ti, debochou da tua opinião, você sentiu ali o quê? Uma ferida de humilhação. E aí essa ferida, ela continua reverberando aqui no dia de hoje. Eu falo muito isso, que os problemas do dia de hoje, eles não são os problemas do dia de hoje, mas são o quê? Projeções daquilo que a gente viveu lá atrás. Então toda a dificuldade que hoje tu tem aqui de se posicionar, de trazer as tuas necessidades, de trazer a tua comunicação, algo lá atrás da tua infância aconteceu e hoje você tem esse bloqueio. Então hoje você acessando esse conteúdo vai te ajudar ao quê? A destravar, a tomar essa consciência do porquê que você tem essa dificuldade de comunicação. E aí você vai fazer o quê? Os esforços para mudar isso, para você começar a destravar. E por que é tão importante, Grace, a gente destravar a nossa comunicação? Porque quando eu tô lá no meu ambiente do trabalho, ou quando eu tô lá com o meu parceiro, e eu não consigo dizer algo porque talvez eu tenho medo. Eu tenho medo de falar algo pro meu parceiro e eu tenho medo que ele saia dessa relação. Então eu não digo aquilo que eu não tô gostando, eu engulo, eu fico em silêncio, daí eu fico ali ressentida, eu fico triste. O que acontece? O meu campo contrai, porque eu não tenho a liberdade, a fluidez, a leveza de ser quem eu sou, de vir e posicionar. Amor, não gostei disso aqui, como que a gente pode fazer diferente? Amor, gostaria tanto que a gente fizesse assim, assim, assado. Como que a gente pode resolver? Tu pode me ajudar aqui? E aí se eu vou para esse lugar que eu não posso me expressar, que eu não posso dizer que eu não gostei porque eu tenho medo que o outro vá embora ou porque ele não vai me entender, então lá no trabalho acontece coisas que me deixam chateada, mas eu vou para esse lugar do erro meu, não vou falar porque vai que a pessoa me interpreta mal. Você vai o quê? Dizendo às vezes muitos sim para os outros e muitos nãos para você. E o teu campo vai o quê? Cada vez mais se contraindo. Tu vai perdendo a tua espontaneidade. Daqui a pouco tu já não sabe nem o que tu gosta, qual é a tua escolha. Porque sempre tá o quê? Em primeiro lugar o outro. O medo de desagradar. E aonde que nasce esse medo de desagradar? Lá nas nossas feridas infantis. Então a gente tem 5 feridas infantis. 5 feridas que acontecem lá na infância e que elas ficam reverberando. Meus sentimentos, chegou o fim do casamento de 24 anos. Por eu não me esperar, eu acho que é por não expressar, né, Marilza? Confirma pra mim. Então, porque
quando a gente não expressa os nossos sentimentos num relacionamento, a gente tá o quê? Sozinha nesse relacionamento, né? E aí, certo, tu te privou de um monte de coisa, tu se desconectou da tua essência, da tua leveza, da tua espontaneidade. E aí o relacionamento vai para esse lugar de que o quê? Vai perdendo o sentido, né, Maurilza? Porque que sentido tem a gente tá com uma pessoa e a gente não poder ser quem a gente é? Porque uma coisa é, claro que quando a gente tá o quê? No ambiente de trabalho, que a gente tá com nossos amigos, eu não vou dizer que muitas vezes a gente veste uma máscara, né? Porque às vezes a gente tá triste lá no ambiente do trabalho, a gente não pode às vezes demonstrar, né? Então a gente veste lá talvez uma máscara para enfrentar aquele dia. Só que com o nosso parceiro que tá ali com, né, com a gente todo dia, não tem esse lugar de a gente vestir uma máscara ou tentar se encaixar para agradar esse parceiro. Então dentro do relacionamento é um lugar que a gente tem o quê? Tem que ter essa liberdade de ser quem a gente é, porque é o nosso dia a dia e aí a gente não consegue ficar num lugar onde a gente tem que se privar, né, das nossas escolhas, do nosso jeito espontâneo de ser, porque tá desagradando o outro. Então isso não faz sentido. Então vai gerando desconexão e esse casamento ele acaba por se acabar. Foi isso que aconteceu, né, Marilza? E aí o que que acontece? O sucesso, a prosperidade está em a gente ser quem a gente é. Porque para pensar, nesse mundo que tem milhares de pessoas, não faz sentido ter duas pessoas iguais. Então não faz sentido eu idealizar uma pessoa e dizer assim, eu quero ficar parecida com essa pessoa. Não faz sentido, porque o jeito de a gente contribuir aqui, né, no planeta Terra, é a gente vir para o quê? Para nossa autenticidade. O que eu tenho diferente? E isso não é ser melhor ou pior do que ninguém, porque não faz sentido eu, por exemplo, ver lá uma terapeuta que eu admiro e eu querer copiar ela. Porque o que acontece? Nesse mundo que existe muitas pessoas, tem pessoas que elas vão se conectar exatamente com o meu jeito. Tem pessoa que vai se conectar com aquele terapeuta que ele já é mais loucão, que às vezes ele fala lá um palavrão para dar um impacto. Tem gente que já não vai se conectar com uma pessoa assim. Então, cada pessoa, dentro da sua singularidade, da sua autenticidade, ela vai se conectar com pessoas diferentes. Então não faz sentido eu copiar uma outra pessoa porque eu vejo que aquela lá tem sucesso, então eu vou ser assim. Aquela lá, ela começou a falar alguns palavrões no meio da live e isso tá gerando engajamento e eu tentar copiar uma coisa que não faz sentido, que não é espontâneo para mim, né? Então, cada pessoa ela vai se conectar com o nosso jeitinho próprio. E aí que tá o sucesso, a nossa diferenciação, de a gente não ser mais do mesmo. Fazer o meu posicionamento, eu tenho que aprender a dizer não, eu tenho que aprender a suportar o desconforto do outro comigo, porque como eu estava falando, são as feridas infantis, são 5 feridas infantis. Uma delas é a de rejeição. Então, se eu me sentir rejeitada lá atrás, hoje eu vou cuidar para não desagradar o outro, porque eu tenho medo de sentir aquela dor da rejeição de novo. Então eu vou nesse lugar de eu deixo de ser quem é, eu tento caber numa caixinha aqui para as pessoas me aceitar. Então tá todo mundo escolhendo assim, tá todo mundo sendo assim, vou fazer assim, tá todo mundo colocando isso, vou colocar porque eu quero pertencer. A gente tem muito forte esse lugar de que a gente quer pertencer, né? Então a gente vai às vezes tomando caminhos e escolhas porque a gente quer pertencer e às vezes aquilo não é uma escolha da nossa essência. A outra ferida é a ferida do abandono. Então, se lá atrás eu me senti abandonado, hoje eu vou cuidar. E se eu falo alguma coisa e essa pessoa ela me abandona? Se eu falo alguma coisa para o meu parceiro e ele me abandona e ele sai da relação, opa, melhor não falar. E aí a pessoa o quê? Ela se cala, ela vai ficando o quê? Insegura, ela vai ficando ansiosa, porque ela não pode ser quem ela é. Outra ferida, a ferida da humilhação. Então, se lá atrás eu fui humilhada, eu tenho dificuldade de trazer as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas escolhas, porque vai que o outro ri de mim, vai que o outro acha que isso é uma bobiça. Não vou nem falar para mim não me sentir desconfortável de novo, para mim não me sentir humilhada de novo.
A ferida da traição. Então, se eu me sentir traída lá atrás, e essa traição não é só traição de casal, uma amiga que contou um segredo que eu pedi para guardar e ela não guardou, então eu já fico sempre muito desconfiada, né, com coisas assim de traição, que as pessoas vão me trair, então eu me torno uma pessoa muito insegura, eu quero controlar, dentro do relacionamento eu quero ter o controle, tenho a minha insegurança, se eu vou ser traída de novo. Então todas essas feridas, elas vão sendo marcadores e vão acontecendo projeções aqui na nossa vida adulta, e é onde esse lugar que a gente se desconecta dessa nossa comunicação, dessa nossa leveza. Por quê? Porque eu tenho medo de que algo gere esse gatilho dessa dor que eu vivenciei lá atrás. Então, como eu não quero ser abandonada de novo, eu não quero ser rejeitada, eu não quero ser humilhada, a outra ferida da injustiça. Então eu acho que os outros eles nunca me ouvem, então eu nem vou falar. Para que eu vou falar pro meu parceiro isso? Ele não vai me ouvir mesmo. E às vezes é só essa tua ferida, só essa tua crença, e aí tu fica ali reforçando, tu deixa de falar, tu deixa de te posicionar, e tu vai se perdendo de si. E aí o outro ele não adivinha, enquanto a gente não se posiciona, enquanto a gente não diz o não, enquanto a gente não diz, marido, vamos fazer assim, pra mim é importante, vamos sair final de semana, tô precisando me arejar, tô precisando, dar uma saída mais parecida, me arrumar. O outro não adivinha. E aí às vezes a gente fica culpando o outro pela falta do nosso posicionamento, achando que o outro ele adivinha as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades, porque às vezes a gente cria essa ilusão de que, eu acho que deveria ser assim e que o outro, é lógico que o outro deve saber que eu gostaria que fosse assim. Não, o que é lógico pra gente não é lógico pro outro. Então o óbvio, ele sim precisa ser dito. O óbvio é pra mim, não é pro outro. Aquilo que é óbvio pra mim, talvez não faça sentido pro outro. Então eu preciso vir e trazer a minha comunicação, o meu posicionamento. Agora, se eu não ocupo o meu lugar, se eu não me posiciono, não tem como o outro saber. Uma vez eu tava fazendo aqui uma live e eu usei uma frase que faz muito sentido pra mim, né? Quem não se posiciona não é respeitado. Eu preciso trazer o meu posicionamento, eu preciso trazer, aqui é o meu limite, eu só posso até aqui, você só pode vir até aqui. Opa, aqui tá desconfortável para mim, aqui não vai dar. Só que se você tem essas feridas lá atrás, medo do abandono, medo da rejeição, você não se posiciona. Aí você quer que o outro te respeite quando você mesma não se respeita. Eu não posso cobrar que as pessoas elas me respeitem, que elas me deem amor, se eu não vejo esse amor, se eu não me valorizo. Eu a todo tempo, eu tô emitindo algo aqui do meu campo. Vou fazer um rabisco aqui bem simplesinho aqui para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o meu iPad. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui. Então eu vou desenhar aqui um bonequinho aqui. Aqui é você. E aí, ao nosso redor, a gente tem um campo. Opa! Por que não tá pegando aqui? A gente tem um campo de vibração ao nosso redor. Quando eu tô tensa, que foi que eu trouxe lá no comecinho da live, porque eu tenho medo de me posicionar, de trazer a minha comunicação, o meu campo ele se contrai, então ele fica pequenininho. Ao redor de todos nós tem um campo aqui de vibração. Quando eu tô contraída, esse campo é pequenininho. Então é como se a minha vibração, ela tivesse só aqui na minha salinha. Agora, se eu vou me trabalhando, que eu me desbloqueio, que eu ressignifiquei os meus traumas lá da infância, eu soltei o medo do abandono, da rejeição, o que acontece? O meu campo aqui, ele vai ampliando, ele vai ficando maior. E quanto mais eu aumento esse meu campo, é como se
o meu campo chegasse o quê? Lá na estrada, lá na outra cidade. E é isso que me faz o quê? Me comunicar com outras pessoas, me conectar a novas oportunidades. Expandindo o meu campo, aqui estão as novas oportunidades. Entende então? Porque às vezes você deseja algo e não entende, eu queria novas oportunidades, eu estou desejando isso, eu estou desejando aquilo, e você não está conseguindo manifestar por quê? O teu campo, vamos apagar agora aqui, o teu campo, ele tá pequenininho, ele tá contraído. E aí o meu campo só chega o quê? Só aqui nesse meu quadradinho, aí eu não me conecto com as pessoas, porque o meu campo tá contraído. Entende? Então, quando eu acesso esse conhecimento, enquanto eu vou ressignificando, liberando essas dores lá do passado, o meu campo, ele vai se expandindo. Agora aqui, deixa eu fazer um outro desenho aqui para vocês. A escala das emoções. Então, aqui é como se fosse um cone. Essa coisa não tá pegando. Deixa eu fazer aqui. Tá, porque tava na borracha. Não, muito grosso. Ficou fraco. Agora sim, aqui. A escala das emoções. A gente vibra uma frequência. Então aqui a mais baixa frequência seria da vergonha, que seria 20 Hz. Então quando eu sou uma pessoa muito envergonhada, que eu não consigo trazer o meu posicionamento, a minha vibração tá bem baixinha, em 20 Hz. Aí eu me trabalho um pouquinho, aí eu vou subindo, eu vou vindo para a culpa, eu vou vindo aqui para a tristeza, para o medo, eu vou aumentando a minha frequência. Eu preciso de uma frequência de no mínimo aqui, 200 Hz, que é onde eu começo a expandir o meu campo. De 200 Hz, que é a emoção da coragem, eu tô aqui embaixo, eu tô contraída, então eu não consigo co-criar a vida que eu desejo, porque eu tô em contração. A partir de que eu vibro em 200 Hz, aí sim eu começo a me expandir. Então aqui depois da coragem, aí vem o amor, vem a alegria, que são todas frequências que ajudam o quê? A gente manifestar essa vida que a gente deseja, criar a nossa realidade. Eu não consigo criar a minha realidade que eu desejo, atrair novas oportunidades, se eu estou vibrando no medo, se eu estou na tristeza. Então não adianta eu ir lá e afirmar frases positivas. Eu sou rica, eu sou próspera, eu visualizo lá o carro que eu desejo, se eu tô nessa emoção do quê? De medo, de falta, de tristeza. Então meu campo tá contraído, eu não consigo co-criar. E aí lembra ali, 200 Hz é o mínimo e é a coragem. Então a coragem é sobre esse tema que eu tô trazendo aqui. É a coragem de você ser quem você é a coragem de trazer o teu posicionamento. Então, se eu não me posiciono, eu não estou vibrando na coragem. Entende? 200 Hz, coragem, posicionamento. Sem isso, eu não consigo co-criar a vida que eu desejo. Então, se eu não tenho coragem, se eu estou lá no medo, então eu tenho medo de divulgar o meu produto, eu tenho medo de dizer o meu valor. Eu vou para um lugar e às vezes é como se eu tivesse envolvida aqui no manto de invisibilidade, aqui ninguém me vê porque eu tenho medo. Eu não quero nem que me chamem para me apresentar. Deus o livre, deixa eu ficar aqui quietinha, porque eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de me posicionar. E aí como que tu vai criar a vida que tu deseja desse lugar de contração, de limitação? Que a gente possa ter essa leveza de estar bem na nossa própria pele, de ser quem a gente é. Se eu estou desconfortável no meu corpo, esses dias eu atendi uma cliente e ela disse, eu estava num ritmo tão acelerado que nunca tinha tempo para nada e como as coisas estão agora mais tranquilas. E aí eu expliquei para ela, como a gente está fazendo a terapia e tu está organizando os teus conteúdos internos, agora está mais agradável estar no teu próprio corpo. Então,
sai dessa autossabotagem que tu precisa fazer tudo, que tu precisa limpar tudo, organizar tudo, porque isso muitas vezes é uma autossabotagem para mim não ficar comigo mesma, porque tá tão desconfortável estar na minha própria pele que eu invento 1000 coisas para fazer, porque enquanto eu tô envolvida com todas as demandas que eu preciso fazer, eu não olho para minha dor, porque tá desconfortável aqui. Então, quando a gente vai trabalhando as nossas emoções e que é leve estar na minha própria pele, eu diminuo a minha ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade é isso. Eu quero que chegue lá na frente, porque tá tão desconfortável esse hoje. Vamos, quem sabe o dia de amanhã vai estar melhor. E aí assim eu fico sempre querendo que chegue um algo. E essa ansiedade nunca passa, porque eu vou arranjando coisas para fazer. Eu tenho muita dificuldade de falar não para algumas pessoas e situações. Então, Caroline, é muito provável que tu tenha alguma dessas feridas lá de trás, e todos nós temos, né, alguma dessas feridas. Então, é esse medo de se sentir abandonada, ou talvez, sabe o que acontece também? Você veio de uma família que às vezes os pais se brigavam muito, e aí tu teve que crescer rápido para não dar trabalho. Aí tu aprendeu que quando tu fazia as coisas, tu recebia elogio, e aí tu associa, para mim me sentir amada, eu preciso fazer as coisas, resolver para os outros. Então tu vai para esse lugar que tu se desconecta da tua essência, e eu preciso estar agradando, não posso desagradar. Então, Caroline, é esse lugar de trazer o teu amor próprio e suportar o processo que na vida tu vai desagradar muitas pessoas. Muitas, não é uma, não é duas, são muitas pessoas que tu vai desagradar e que tá tudo bem. Nem Cristo, né, agradou a todo mundo, tive que me virar sozinha, e aí tu já vem nessa postura mais defensiva. É muito provável que tu tenha um excesso aqui de energia masculina, que era o que eu tava falando ainda há pouco, então às vezes não foi à toa que eu tava falando isso, talvez era pra ti, né? E aí gera esse controle, deixa que eu faço tudo, resolvo tudo, aí às vezes o marido fica lá mais acomodado. Tem parceiro, Caroline, é assim que acontece? Conta aí. Já vamos fazer uma terapia aqui, né? Então a pessoa que ela teve que se virar sozinha, ela acaba criando essa armadura de proteção, então eu não confio nas pessoas. E aí tem questões profundas aqui de amor próprio, que agora tu precisa acolher a tua menina, se dar amor, entender que se tu for desagradar alguém, tá tudo bem, porque tu tem a ti mesma. E se tu desagradar uma pessoa porque tu disse um não, porque tu não podia ir no lugar que ela queria, então essa amiga, essa pessoa tava contigo só por interesse? Se é só por interesse, então deixa aí, né? Ele é controlador e você é mais passiva, talvez por essa tua timidez, né? Daí tu não consegue te posicionar no relacionamento, né? Né, Caroline? E aí é esse lugar que tu sente assim como se que tivesse que pisar em ovos para falar com esse parceiro, porque daí tem esse medo de ser abandonada, né? E aí esse lugar, acho que tenho dificuldade com conflitos. Os teus pais brigavam muito, Caroline, aí talvez é esse lugar que tu não quer vivenciar aquilo de novo, e aí tu prefere silenciar para não dar briga. Só que enquanto acontecer coisas, seja no teu relacionamento, seja com uma amiga, que tu começa a silenciar as tuas vontades, os teus desejos, e tu vai guardando tudo pra ti. Então às vezes o teu parceiro faz uma coisa que tu fica muito triste e tu não fala, tu guarda aquele ressentimento. Enquanto tu não chegar pro teu parceiro e falar, amor, fiquei tão sentida que tu fez isso aqui, não gostei, ou tô precisando de ajuda aqui, porque daí tu fica com medo que ele possa ficar zangado, que ele possa ficar bravo, tu vai guardando esses ressentimentos e isso vai crescendo aqui, um muro. E aí vocês vão se distanciando, vocês cada vez vão se desconectando. Então é importante tu fazer esse esforço, que eu sei que é difícil no primeiro momento, né?
mas é de tu dizer o primeiro não, de tu trazer o teu primeiro posicionamento devagarinho, vai dando os passinhos, porque quando tu for para esse lugar que, é leve ser quem eu sou, eu posso falar dos meus desejos, eu posso falar que eu fiquei chateada com isso, e a gente entrar num acordo, isso que é um relacionamento saudável. Eu fiz um post lá na outra plataforma e eu tava falando justamente isso, né? O meu relacionamento lá do começo, semana que vem eu vou fazer 14 anos de casada, né? E o que eu vejo assim que hoje eu escolheria o meu relacionamento atual e não o meu relacionamento lá do início, é justamente essa liberdade que eu fui conquistando de ser quem eu sou. Porque eu também era essa pessoa muito tímida, então eu também ia para esse lugar que às vezes eu não falava para o meu marido para não gerar briga, porque eu não sabia como que ele ia reagir frente àquilo que eu ia falar, então muitas vezes eu silenciava, porque eu tinha um medo de uma separação, entende? Só que eu fui desconstruindo isso. Então eu fui fazendo a minha terapia, curando a minha criança interior, trazendo o meu posicionamento, entendendo que eu tenho que me amar, eu que tenho que me valorizar, isso não é do meu parceiro. E conforme eu fui trazendo o meu posicionamento, o relacionamento ficou muito mais leve. Isso veio também com a cura do meu feminino. Porque quando a gente está muito na energia masculina, a gente é muito controladora, a gente quer que seja tudo do nosso jeito. A gente não se permite trazer a nossa vulnerabilidade, né? Porque tu deve sentir isso. Como lá atrás tu teve que crescer rápido, tu vem para a postura da guerreira. E a guerreira, ela nunca quer demonstrar que ela tá frágil, que ela tá precisando de ajuda. Às vezes por dentro ela tá uma derrota, despedaçada. Mas aqui no externo, não, tô resolvendo, tô fazendo tudo. E é pesado esse lugar. E isso gera muita desconexão do casal. Então, conforme eu fui curando aqui o meu feminino, de dizer pro meu parceiro, tô frustrada com isso aqui que aconteceu, tô triste, pode me ajudar, tô cansada, tô sobrecarregada. E eu me permiti ser quem eu era. E aí eu fui trazendo alguns conhecimentos pro meu parceiro, às vezes é o quê? Tu veio de uma história e tu carrega coisas e eu vim de uma outra história, de um outro jeito, eu tenho um jeito diferente de ver as coisas, então não é que tu tá errado, não é que eu tô errada, mas pelas minhas vivências, pelo que eu vivi, eu gosto assim, eu sou mais quieta aqui, tu é mais expansivo assim, porque lá na tua família era assim, todo mundo se reunia, todo mundo saía para dormir junto, na minha família a gente era mais introvertido, Então, não tem quem é certo e quem é errado, mas existe o que? Jeitos diferentes, bagagem diferentes. Então, eu comecei a trazer isso para o meu parceiro e aí ele também foi entendendo. Então, a gente vai construindo um relacionamento leve, de contribuição, porque é o que eu falei no início da live, é muito difícil tu tá num relacionamento que tu tá com a pessoa todo dia e tu tem que estar se blindando do que tu vai falar, porque ele vai achar o meu jeito aqui estranho, porque ele não gosta do meu jeito assim, porque eu posso falar e ele pode não gostar disso que eu tô falando. Claro que com bom senso, às vezes a gente não vai falar tudo que a gente gostaria, né? A gente tem que ter um bom senso, mas as coisas aqui óbvias, né? E é isso que vai, o quê? Unificando o casal. Agora, se eu sou cheia de restrições, eu não posso ser quem eu sou dentro do meu relacionamento, eu não crio um relacionamento, porque eu não sou nem quem eu sou, não posso nem ser quem eu sou dentro desse relacionamento. Meu pai sempre foi muito impositivo, para evitar brigas, minha mãe se calava. E aí, às vezes, tu tá leal à tua mãe, né, Caroline, repetindo o padrão. Então, é esse lugar, olha pra tua mãe, você tinha esse jeito de agir, né, que talvez você também aprendeu com a tua mãe, mas hoje eu me autorizo a fazer um pouquinho diferente de você, mãe. Eu me autorizo a trazer a minha voz, trazer o meu posicionamento, construir um relacionamento de o quê? De compartilhar, um relacionamento saudável. O teu relacionamento não pode ser saudável, mãe, mas eu me autorizo ao meu ser saudável. E mesmo assim, eu ainda pertenço, porque a gente é muito leal ao nosso sistema familiar. Então, se eu vi a limitação dos meus pais, eu não me autorizo a ter um bom relacionamento,
porque a minha mãe teve um relacionamento que ela foi calada, ela não podia falar. Como que agora eu vou ser diferente? E às vezes eu sinto culpa de mostrar para minha mãe que eu tô num relacionamento onde eu posso falar, me expressar, e ela não pôde ter isso. Então essa consciência que a gente precisa acessar. Eu posso fazer diferente dos meus pais. Nossa, se há 24 anos atrás tivesse TikTok, tudo seria diferente, principalmente ter você uma terapeuta. Ah, Marisa, linda, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Entendi, né? É isso, Caroline. Não sei se tu já estudou um pouquinho sobre constelação familiar, mas é muito esse olhar expansivo que a gente traz. Muitas coisas de limitações porque a gente está leal ao nosso sistema familiar. Então, é aquilo que eu disse, não adianta olhar um casal e querer tratar a individualidade de cada um. O ar tá secando a minha voz, mas aqui tá muito quente. Deixa eu desligar um pouquinho. Então, não adianta a gente olhar a individualidade do casal se às vezes a gente tá leal. Eu tô trabalhando aqui com as minhas clientes uma harmonização. Eu tô trabalhando com as minhas clientes uma harmonização que é muito esse lugar de soltar a lealdade das dores das nossas ancestrais. E elas estão trazendo relatos incríveis. Nossa, tô sendo mais carinhosa com meu parceiro, tô voltando a beijar, a dar carinho, coisas que eu não tava fazendo mais, que eu me sentia desconfortável. Porque a gente carrega essa dor das mulheres e às vezes a gente tá cheia de raiva frente aos nossos parceiros e a gente não sabe por quê, de onde é que vem tanta raiva. E às vezes é essa dor, porque a gente herda não só o material genético, mas as dores, a história, os traumas. Então, aquilo que as mulheres viveram lá, que elas foram submissas, que elas não podiam trabalhar, que elas não podiam estudar, isso a gente herda, todas essas dores que elas vivenciaram. Então, às vezes a gente tá com restrições com o nosso parceiro que nem são coisas nossas, mas das nossas ancestrais. Então, por isso que é importante fazer um trabalho assim mais expansivo, porque às vezes os resultados que tu gostaria de ter e que tu não tá tendo é porque tu tá leal ao teu sistema. Quanto mais a gente vai para esse lugar de que eu me posiciono, eu tô bem comigo mesma, eu me amo, eu me valorizo, tô alegria, porque o que? A vibração pra gente se conectar com a prosperidade é a alegria. E pra gente estar alegre, a gente tem que o quê? Limpando esses conteúdos lá de trás, de memórias de dor, de trauma, todas essas vivências que o quê? Contraem o nosso campo, certo? Então, conforme eu faço esse olhar lá atrás de ressignificar essas dores, porque aqui nos atendimentos acontece muito isso. Às vezes a pessoa assim, eu tive uma vivência lá atrás, mas tá tudo certo, eu já entendi, eu já liberei perdão, e aí a gente vai trabalhando, vai conversando, e aí eu vou aprofundando um pouquinho, daqui a pouco a pessoa chora, ela se emociona, e eu disse, viu como ainda tinha emoção ressentida aí? Emoção guardada. Então muitas vezes a nossa mente, para nos proteger, ela diz, tá tudo bem, eu resolvi, mas às vezes a gente tá com várias contrações no nosso campo, dessas dores, desses traumas que a gente viveu lá na infância, coisas que às vezes a gente nem lembra, né? Então, quem não lembra quase nada da infância, é uma medida protetiva também, eu não lembro para o quê? Para me proteger. Kate mandou aqui um presente, obrigada, tá, Kate? Então, conforme a gente vai limpando, a gente vai o quê? Aumentando a nossa frequência. E aí, se eu tô feliz em ser quem eu sou, eu me amo, eu me sinto merecedora, eu tô vibrando na alegria, eu tô vibrando na paz, eu tô o quê? Como eu falei ali, eu saio desse estado ansioso, eu quero estar no presente, tá bom, eu tô aqui com vocês, eu tô curtindo aqui com vocês, eu não tô pensando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, não, eu tô no presente. E quando eu tô no presente, eu posso co-criar a minha realidade, porque o quê? Eu tô alinhada, eu tô no aqui e agora. Porque às vezes o que acontece? Eu tô aqui, a minha mente tá lá no futuro pensando outra coisa, eu tô sentindo uma angústia lá do passado e aí a gente fica num estado de confusão. Então eu preciso estar o quê? Alinhada no meu presente. Daqui eu consigo co-criar.
Quando eu tô na alegria, quando eu tô na leveza, então eu tô nesse estado o quê? De expansão. E aí assim eu consigo co-criar a realidade que eu desejo, de prosperar em todas as áreas da nossa vida. Prosperar não é só no sentido de ganhar dinheiro, mas prosperar no sentido de crescimento. Então eu cresço nos relacionamentos, eu cresço no trabalho, eu cresço nas relações, né, com amigas, enfim, né? Então eu vou crescendo em todas as áreas da minha vida, porque aí eu vou me destravando, vou acessando novas emoções. E às vezes a gente para de sentir, né? E às vezes, Marilza, às vezes tu entra nesse lugar das vivências que foram difíceis, é como se a gente fosse deixando fragmentos da nossa alma nas vivências de dor, né? Então, eu vivi essa separação, deixei um pedacinho da minha alma aqui. Me xingaram lá quando era criança, deixei o meu sorriso lá. Lá na adolescência sofri um bullying, um pedacinho da minha alma. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo experiências difíceis e a gente vai deixando a nossa alegria perdida. Então, por isso que é tão importante a gente ressignificar a nossa história pra gente o quê? Pegar esses fragmentos de alma que foram ficando perdidos lá atrás, para mim poder me autorizar a realmente voltar a sentir alegria, sentir leveza, sentir paz na alma. Às vezes também porque eu tô leal e a minha mãe tinha depressão, ela era triste, às vezes eu não me autorizo a ser alegre, expansiva para não ser diferente da minha mãe. O que tá me mantendo ficar firme são as minhas filhas. Marilza, mas tu tem que fazer um movimento para ti, não é para tuas filhas. Eu sei que é difícil, né? É um relacionamento de muito tempo e talvez tu nesse relacionamento perdeu um pouco da tua identidade, né? Então, talvez pode ser isso que tu tá sofrendo muito, porque às vezes a gente se perde no relacionamento de quem a gente é. E aí às vezes tu tá sentindo essa dor de também, agora quem eu sou sem o meu parceiro? Então agora é um resgate que tu precisa fazer, de vir pro teu sentir, de lembrar do que tu gosta, porque muitas vezes num relacionamento a gente acaba escolhendo coisas para agradar o parceiro, indo nos lugares que o parceiro gosta para agradar ele, e agora precisa retomar a tua identidade. Quem é a Marilza sem um parceiro? Do que a Marilza gosta? Que lugar que a Marilza gosta de ir? Que filme que a Marilza gosta de ir? Então, talvez tu tá sofrendo um pouco porque tu perdeu um pouco a tua identidade, né? Muito tempo junto, daí as escolhas tudo junto, e agora é esse lugarzinho que tu tem que se reconstruir, de revisitar a tua alma e, quem é que eu sou mesmo? Quais são as minhas escolhas? O que eu gosto de fazer? Toda a minha identidade com este relacionamento, porque é muito tempo, né, Marilza? E aí a gente se perde no relacionamento, porque às vezes a gente é a boazinha, a salvadora, né? E talvez uma vida inteira tu priorizou o teu parceiro, as tuas filhas, e às vezes é um pouco disso que tu tá sofrendo. Então, vê para esse lugar bom, que agora é um lugar que tu vai te reencontrar. Tá se emocionando, Marilza? Então, é esse lugar de tu te reencontrar. E agora é porque tu tá no olho do furacão, mas vai respirando. Aqui tu acessou códigos de cura bem importante, tá? Então, deixa esse choro vir. E às vezes é esse lugar de dizer: eu sinto muito, minha querida alma, por todo esse tempo que eu me perdi de você. Até eu me emocionei agora aqui. Eu sinto muito que eu me perdi de você, mas agora eu vejo, eu tô aqui para me resgatar, para me salvar. Agora não é mais parceiro, não é mais filhos, agora é o meu momento, eu preciso me salvar, eu preciso fazer por mim. Não ancora nas tuas filhas, não, eu faço por mim. Porque dentro de mim existe uma criança que está ferida, mas que agora eu olho para ela, que talvez
Esses 25 anos eu me doei para todo mundo, mas que agora eu vou olhar para ela e eu vou fazer por ela. Então eu sinto muito minha alma de eu ter me perdido de mim mesma, mas agora eu tô aqui para mim mesma e eu vou fazer por mim. Então é esse lugar, Marilza, de hoje. Tu vai ficar mexida, às vezes tu vai ficar num lugar que tu quer ficar um pouquinho mais quietinha, mais silenciosa, tá? Porque só de me ouvir, isso já mexeu no teu campo. Tu vai ficar mexida, às vezes tu vai ficar num lugar que tu quer ficar um pouquinho mais quietinha, mais silenciosa, tá? Porque só de me ouvir, isso já mexeu no teu campo. A alma recebeu aqui alguns códigos de cura. Então hoje é natural que tu vai ficar um pouquinho mexida. Toma bastante água para ajudar no processo de limpeza, tá? Toma bastante água, porque daí esses conteúdos de dor, o que precisa ser liberado, vai liberando. Mas depois faz esse movimento, o que tu pode fazer por ti? O que eu gostava de fazer? Vou lá ver um filme, e às vezes é sozinha mesma. Porque a gente tem muito esse lugar, não vou sair jantar, vou lá no restaurante sozinha, o que vão achar de eu estar sozinha no restaurante? Às vezes a gente tem que ir sozinha e aproveitar a nossa própria companhia. Sai, vai dar uma caminhada no parque, pega um ar, se conecta com a natureza. Nós mulheres, a gente recarrega muito a nossa energia, a nossa intuição. A gente tem uma sensação de bem-estar quando a gente está em contato com a natureza. Então traz, né, essa energia que tu tá precisando, silencia, escuta o teu próprio sentir, ouve as tuas próprias vozes internas do que tu precisa fazer, qual é o caminho que tu precisa seguir daqui em diante, tá? Isso, viu? Não foi por acaso, né, Marilza? Nunca é por acaso que a gente cai numa live. Tem algo que a gente pode receber ali pra gente, né? Obrigada, tá, Marilza, por compartilhar aqui o teu sentir. Beijo grande.